Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é uma figura assim bem intrigante do livro de Juízes. Cusã-Risataim, ele é chamado lá de rei da Mesopotâmia. A gente vai se basear num artigo específico para tentar entender melhor quem foi esse rei, qual o contexto da opressão dele sobre Israel e, claro, como isso acabou. Nossa missão é basicamente desvendar o que essa fonte nos diz. E olha, já começando pelo nome, né? Cusã-Risataim. É diferente. O artigo menciona que pode vir do hebraico e significar algo tipo negro de dupla maldade. Uau! Isso já dá o que pensar, né? Vamos tentar entender isso aí. Exatamente. É um nome com uma carga muito forte. E a fonte coloca ele num período, assim, fundamental para Israel. Bem no comecinho do período dos juízes. Isso é importante porque, segundo o material que a gente está usando, acontece logo depois da morte de Josué, sabe? Aquele líder da conquista de Canaã. Então é um momento de transição, de uma certa instabilidade para eles. Ah, entendi. Então talvez um vácuo de poder. Aquela união das tribos que talvez existisse sob Josué começou a se perder. O artigo fala mais sobre essa instabilidade? Fala, sim. O texto base aponta para isso. Sem aquela liderança central forte do Josué, parece que cada tribo começou a agir mais por conta própria. E aí, nesse cenário, a fonte bíblica destaca um ponto crucial, com uma visão mais teológica, um afastamento religioso. O artigo cita Juízes 3, verso 7, que diz que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, se esqueceram de Deus e começaram a adorar deuses cananeus ali da região, tipo Baal, Aserá. Essa é a explicação que a própria narrativa dá para a vulnerabilidade deles naquele momento. Compreendo. A fonte faz essa conexão direta, comportamento religioso e a situação política militar deles. Mas e o Cusã-Risataim? De onde ele veio? O artigo liga a chegada dele a algum evento maior, alguma coisa acontecendo na região? Liga sim. E aí a análise abre um pouco o foco para o cenário geopolítico da época, ali por volta de 1400, 1300 antes de Cristo. O artigo menciona a expansão do Império Hitita. Os hititas eram uma potência importante lá na Anatólia, hoje é a Turquia, né? E essa expansão deles criava uma pressão militar e econômica nos vizinhos, incluindo a Mesopotâmia. Certo. E como essa pressão dos hititas se conecta com o Cusã-Risataim? Qual a ligação que o artigo sugere? Então, o artigo sugere que pode ter uma relação de causa e efeito. A Mesopotâmia, naquele tempo, como a fonte ressalta, não era um império único, sabe? Como o Egito ou os hititas. Era mais um conjunto de cidades-estado. Ur, Uruk, talvez outras menores. Cada uma com seu rei, seu exército. Essa fragmentação deixava elas mais vulneráveis a pressões de fora. Então a expansão hitita lá no norte pode ter desestabilizado essas cidades mesopotâmicas, talvez atrapalhando o comércio, causando falta de recurso ou até com ataques indiretos. E o fascinante aqui é como a fonte nos permite ver esse efeito cascata, né? Uma ação de um império grande lá no norte pode ter feito líderes de cidades-estado da Mesopotâmia, como talvez fosse o caso do Cusã-Risataim, que a Bíblia chama de rei da Mesopotâmia, mas que a fonte interpreta como talvez um líder de uma dessas cidades menores, a procurar novas terras, novos recursos mais para o sul, lá em Canaã. Ele pode ter sido um líder de um povo que foi deslocado, sabe? Fugindo dessa pressão. Nossa, isso dá uma outra dimensão para a coisa. Ele não seria só um invasor por ambição própria, mas talvez um líder tentando, sei lá, salvar o próprio povo de uma ameaça maior. Aqui fica interessante mesmo, porque o artigo levanta uma dúvida sobre a força militar dele. Diz que não dá para ter certeza se o exército mesopotâmico era tão superior assim ao das tribos de Israel juntas. Como é que ele venceu então? É aí que entra com força a interpretação teológica da fonte bíblica, que o artigo analisa bem. A vitória do Cusã-Risataim sobre Israel, no texto de Juízes, não é colocada na conta da força militar ou da estratégia dele, principalmente, mas sim na ira do Senhor. Lembra da apostasia que a gente falou? Ah, sim, a adoração a Baal e a Aserá. Exato.
A narrativa apresenta Kuzan-Rissatain quase como um instrumento do juízo divino por causa disso. O texto diz que Deus teria vendido Israel nas mãos dele. É uma leitura bem teológica do evento. Entendi. Então, a explicação que a fonte dá para a derrota de Israel é religiosa, acima de tudo. Mesmo que esse contexto geopolítico da migração forçada dê um pano de fundo histórico que faz sentido para a chegada dele. Vamos detalhar essa opressão, então. 8 anos, né? O que isso significou na prática para os israelitas, segundo o artigo? 8 anos é bastante tempo, né? Tempo suficiente para deixar marcas bem profundas. A fonte descreve um cenário de subjugação bem severa. Não era só pagar o imposto e pronto. Era uma exploração constante. O material fala da imposição de tributos pesados, né? Isso com certeza drenava a economia deles, dificultava a vida. Fala também de saque das colheitas pelos soldados mesopotâmicos. Imagina, além da perda econômica, o risco de fome, de desespero. Que situação sombria. E imagino que, além do econômico, né? O artigo menciona mais alguma coisa? Violência direta, talvez? Sim, a análise indica um quadro de humilhação, de sofrimento mais amplo. Fala de invasões a cidades, vilarejos, o que implica violência, destruição de propriedade, um clima de medo constante. E tem também, segundo o artigo, indícios ou interpretações que sugerem até o rapto de mulheres, que era uma prática infelizmente comum em guerras antigas e representava uma violação profunda para a comunidade. Foi um período que abalou tudo: economia, sociedade, o moral das tribos. Nossa. E talvez aí aquele nome negro de dupla maldade ganhe ainda mais força, né? Não só um nome, mas talvez um reflexo de como eles sentiam uma intensidade desse sofrimento. Exatamente. Embora a fonte que a gente está analisando não explore a fundo a origem exata do nome, se foram os israelitas que deram, se era um título dele, enfim, é difícil não conectar com a dureza desses 8 anos. Dupla maldade sugere uma crueldade, uma aflição que eles sentiram como algo fora do comum, sabe? Reflete a perspectiva de quem estava sofrendo. E isso levanta uma questão importante que o artigo toca, sobre como essas narrativas antigas funcionam, principalmente as com fundo religioso, como o livro de Juízes. A fonte mostra bem como eventos que podem ter uma raiz geopolítica, a tal migração do povo mesopotâmico, são lidos e registrados por uma lente teológica muito específica. A opressão não é vista só como política ou militar, mas, fundamentalmente, como um ato de correção divina. A perspectiva do artigo deixa claro que essa é a chave de leitura ali no texto bíblico. Certo. Uma mistura complexa de história e teologia. Mas a história não acaba aí, na opressão. Como é que a situação vira? O que o artigo diz sobre o fim do domínio do Kuzan-Rissatain? Depois desses 8 anos de sofrimento, o texto bíblico relata e o artigo analisa isso um ponto de virada. Os israelitas clamaram ao Senhor. Esse clamor é apresentado como um sinal de arrependimento, de busca por ajuda divina. E em resposta a esse clamor surge a figura do libertador, Otiniel. O artigo identifica ele como o primeiro juiz de Israel nesse ciclo de opressão e libertação que o livro vai mostrar. Otiniel, ok. O que a fonte conta sobre ele? Como é que ele conseguiu enfrentar o Kuzan-Rissatain, que parecia ter um controle tão firme sobre eles? O artigo destaca Otiniel como um líder, tanto militar quanto carismático, que, segundo a narrativa bíblica, foi capacitado pelo Espírito do Senhor. Ele era da tribo de Judá, parente do Caleb, uma figura conhecida da geração anterior, e a tarefa dele não era fácil, né? Ele teve que reunir líderes de outras tribos, mobilizar guerreiros de clãs diferentes, talvez superar aquela fragmentação que a gente comentou, mas ele conseguiu juntar gente suficiente para enfrentar o exército mesopotâmico. A fonte diz que Otiniel liderou os israelitas na batalha e conseguiu uma vitória decisiva sobre o Kuzan-Rissatain. E, de novo, o artigo ressalta a perspectiva do livro de Juízes. O sucesso não é creditado só à habilidade do Otiniel ou à força dos guerreiros, mas à intervenção divina. O texto diz:
o Senhor entregou Cusã-Risataim nas mãos de Otiniel. A vitória é vista como a resposta de Deus ao clamor do povo. E quais foram as consequências dessa vitória? O que aconteceu depois que Otiniel derrotou ele? O resultado, segundo o material, foi a expulsão dos mesopotâmicos da área e o fim daqueles 8 anos de opressão. E mais que isso, a vitória de Otiniel marca o início de um período de paz para Israel. A fonte bíblica diz que durou 40 anos. 40 anos? 40 anos. Esse número aparece bastante na Bíblia, né? Muitas vezes simboliza um período completo, uma geração de descanso, de ordem restaurada. Faz sentido. 40 anos de paz depois de 8 de opressão. É um contraste e tanto. Então, o que isso tudo significa dentro da lógica da narrativa que a fonte apresenta? Qual a mensagem principal desse ciclo todo? Se a gente olhar para o quadro geral do livro dos Juízes, como o artigo sugere, a gente vê que essa história estabelece um padrão que vai se repetir. Primeiro, Israel se afasta de Deus, cai na idolatria. Segundo, como consequência, vem a opressão por um inimigo estrangeiro, um tempo de sofrimento. Terceiro, o povo clama a Deus no meio do aperto. Quarto, surge um líder, o juiz capacitado por Deus para libertar. E, por fim, a vitória e a restauração da paz que dura um tempo, até o ciclo recomeçar. A história do Cusã-Risataim e do Otiniel é o primeiro exemplo completo desse ciclo no livro. Entendi. O ciclo funciona como uma estrutura teológica para interpretar a história deles nesse período conturbado. Agora, voltando rapidinho àquele nome, Cusã-Risataim. A gente falou do negro de dupla maldade. O artigo dá mais algum detalhe sobre isso? A fonte detalha um pouco a etimologia hebraica Cusha-Risataim. Confirma que Cush pode ser negro, ou talvez relacionado a Cush, aquela região ao sul do Egito, a Núbia. Embora o texto chame ele de rei da Mesopotâmia, né? Que em hebraico é Aram-Naharaim, e Rishathaim parece ser esse dual intensificado de Rishá, que é maldade. Daí dupla maldade ou maldade em dobro. O artigo também menciona que tem uma grafia alternativa, Cushan-Rissatem, em algumas versões. Mas a fonte, ela tenta ir mais fundo? Tipo, esse negro era literal da aparência dele, da origem, mesmo ele sendo mesopotâmico? Ou era simbólico, tipo sombrio, malévolo? E a dupla maldade era um nome que ele mesmo usava, um título de guerra, ou foi um apelido pejorativo que os israelitas deram para ele? É aí que o artigo, pelo que a gente viu, é mais cauteloso. Ele apresenta os significados que a etimologia sugere, mas não avança muito em especular sobre isso. Não define se negro era étnico, geográfico ou só simbólico, e da mesma forma não conclui se dupla maldade era um nome oficial, um título de conquista ou um xingamento mesmo criado pelos inimigos para expressar o horror que ele causava. A fonte meio que apresenta a informação e as dúvidas que ficam. Entendi. Apresenta os dados, mas reconhece que tem coisa que a gente não sabe sobre o nome. Então, para a gente amarrar o que a gente tirou dessa análise do artigo. Podemos resumir assim, né? Cusã-Risataim aparece como um líder da Mesopotâmia, talvez de uma cidade-estado, que chega em Canaã, possivelmente por causa da pressão dos hititas lá no norte. Ele domina Israel por 8 anos, com bastante opressão, tributos, saques, violência. Esse período é interpretado na fonte bíblica como um castigo divino pela infidelidade de Israel. Aí ele é derrotado pelo Otiniel, o primeiro juiz, numa vitória que a fonte atribui a Deus. E isso traz 40 anos de paz e estabelece aquele padrão cíclico do livro de Juízes. E fica bem clara essa dinâmica que o artigo ressalta. Um evento histórico, que tem um contexto geopolítico ali, pressão hitita, fragmentação na Mesopotâmia, instabilidade em Canaã, mas que é contado e interpretado por uma lente teológica muito forte, focada na aliança de Israel com Deus. A fonte analisada mostra essa fusão. Exatamente. A análise que o material oferece não tenta separar essas camadas, mas mostra como elas estão juntas na construção da narrativa de Juízes. O evento histórico vira base para uma lição teológica sobre obediência e desobediência na aliança. E para a gente fechar nossa conversa de hoje,
Fica aqui uma provocação para quem está ouvindo. O artigo nos deu a visão da fonte bíblica, que é a perspectiva israelita, né? Focada na experiência deles e na interpretação teológica. Mas como seria essa mesma história se a gente pudesse ouvir do ponto de vista do próprio Kuzan Hisatain, ou do povo dele? Se ele era mesmo um líder tentando salvar seu povo da pressão hitita, buscando recursos, um novo lugar? Como ele teria visto esses conflitos em Canaã? Talvez como uma luta desesperada pela sobrevivência que deu errado, e aí ele entrou para a história contado pelos vencedores, com um nome que reflete o medo e o ódio que ele causou. Que dilemas, que justificativas ele teria para as ações dele? É um exercício de se colocar no outro lado que a fonte não dá, mas que a análise permite a gente imaginar. Fica aí para pensar.